Olá, tudo bem? Hoje eu estou gravando um pequeno vídeo de revisão do conteúdo de raciocínio lógico para te ajudar a lembrar tudo aquilo que você já estudou ao longo dos tempos. Hoje a revisão, não irei aprofundar os conteúdos, tenho certeza que você já estudou a matéria. O objetivo hoje, então, é somente de relembrar os principais pontos do seu edital. Antes de mais nada, mostre o seu apoio. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. O raciocínio lógico matemático ele é uma habilidade fundamental para a resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento, incluindo a matemática, a filosofia, a informática, entre outras áreas do conhecimento. O raciocínio lógico matemático consiste em utilizar a lógica e também a matemática para analisar e resolver problemas de forma clara, estruturada e objetiva. Alguns conceitos são básicos e são importantes para que você entenda o raciocínio lógico-matemático. Os principais conceitos que você precisa entender são: proposição é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Conectivos lógicos são palavras ou símbolos utilizados para combinar proposições, como e, ou, não, se, então, entre outros conectivos. A tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela que mostra todas as possíveis combinações de valores de verdade para as proposições componentes de uma expressão lógica. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar as tabelas verdades. Conjuntos. Conjuntos são coleções de objetos que compartilham características em comum. Diagrama de Venn é um diagrama utilizado para representar visualmente a relação entre conjuntos e suas interseções. O raciocínio lógico ele é a capacidade de analisar informações e identificar padrões e chegar a conclusões válidas e coerentes. Atualmente, nos concursos, essa habilidade é essencial, uma vez que muitas questões elas envolvem a interpretação dos enunciados complexos, a resolução dos problemas e a aplicação correta dos princípios lógicos. Portanto, é importante que você conheça os princípios básicos da lógica. Existem alguns princípios que são fundamentais na lógica, no raciocínio lógico, e que servem como base para o seu conhecimento, para o entendimento dessa matéria, o raciocínio lógico. São eles: o princípio da identidade. Esse princípio, ele afirma que algo é idêntico a si mesmo. Em outras palavras, uma proposição é sempre verdadeira quando é igual a si própria. Por exemplo, a frase "o céu é azul ou não é" é verdadeira, pois é uma identidade lógica. O princípio da não contradição. O princípio da não contradição é um princípio que estabelece que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, a frase "este livro é vermelho e não é vermelho" é uma contradição lógica, pois ela não pode ser verdadeira. O princípio do terceiro excluído. Esse princípio ele afirma que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa não havendo uma terceira opção. Por exemplo, a frase "esta afirmação é verdadeira ou falsa" segue o princípio do terceiro excluído, pois ela deve ser verdadeira ou falsa, sem outra alternativa. Proposições simples e compostas. Uma proposição, ela é uma declaração, que pode ser verdadeira ou falsa, como acabamos de ver. Uma proposição simples é uma proposição que não pode ser dividida em proposições menores. Já uma proposição composta é aquela proposição que é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples usando os conectivos lógicos. Os operadores lógicos são ferramentas que permitem combinar proposições e estabelecer relações lógicas entre essas proposições. Passamos então à análise dos operadores mais comuns. A negação. A negação ela é representada pelo símbolo til. Ela inverte o valor de verdade de uma proposição. Por exemplo, se temos a proposição "o sol está brilhando", a negação seria "o sol não está brilhando". A conjunção. A conjunção ela é representada pelo símbolo do circunflexo, ou o chapeuzinho, ou pela palavra e. É ela que conecta duas proposições, sendo verdadeiras somente quando ambas as proposições são verdadeiras. Iremos ver mais adiante nas tabelas verdade. Por exemplo, se temos as proposições "hoje é segunda-feira",
mais a proposição estou de folga, a conjunção seria hoje é segunda-feira e estou de folga. Disjunção. A disjunção é representada pelo símbolo V ou pela palavra ou. É ela que conecta duas proposições, sendo verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. Por exemplo, se nós temos as proposições o céu está nublado, mas está chovendo, a disjunção seria o céu está nublado ou está chovendo. A disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é representada pelo símbolo do V com um traço embaixo, ou pela expressão ou. Ela conecta duas proposições, sendo verdadeira apenas quando uma das proposições é verdadeira e a outra é falsa. Por exemplo, se nós temos as proposições o aluno é aprovado, mas o aluno é reprovado, a disjunção exclusiva seria ou o aluno é aprovado ou é reprovado, indicando que as duas opções elas são mutuamente exclusivas. A implicação. A implicação é representada pelo símbolo da seta para a direita ou pela palavra se então. Ela estabelece uma relação condicional entre duas proposições, sendo falsa apenas quando a proposição antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. Por exemplo, se temos as proposições se estudo, mas então aprendo, a implicação seria se estudo, então aprendo. A equivalência. A equivalência é representada pelo símbolo da seta para os dois lados, ou pela palavra se e somente se. Ela estabelece uma relação em que duas proposições são verdadeiras ou falsas juntas. Por exemplo, se temos as proposições está chovendo, mas o céu está nublado, a equivalência seria está chovendo se e somente se o céu está nublado. Em lógica, a inferência ou a ilação são operações intelectuais mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência da sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. Consiste, portanto, em derivar conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras. A conclusão também é chamada de idiomática. Inferir significa deduzir, concluir, é chegar a uma conclusão final sobre algum fato ocorrido através de seguidas deduções. Inferir é formar uma ideia final através de algumas informações, através do raciocínio e do exame dos fatos. O processo pelo qual uma conclusão é inferida a partir de múltiplas observações é chamado de processo dedutivo ou indutivo, dependendo do contexto. A conclusão, ela pode ser correta, incorreta, correta dentro de um certo grau de precisão ou correta em certas situações. Conclusões inferidas a partir de observações múltiplas podem ser testadas por observações adicionais. As premissas e a conclusão elas são verdadeiras, mas a lógica ela segue junto com a inferência. Mas a verdade da conclusão nem sempre segue a verdade das premissas. A validade de uma inferência depende da forma da inferência. Isto é, a palavra válido, ela não se refere à verdade da premissa ou da conclusão, mas sim à forma da inferência. Uma inferência, ela pode ser válida mesmo se as partes são falsas, e pode ser falsa mesmo se as partes são verdadeiras. Mas uma forma válida e com premissas verdadeiras sempre terá uma conclusão verdadeira. Um argumento válido com premissas falsas pode levar a uma falsa conclusão. Vejamos. Todas as pessoas gordas são gregas. John Lennon era gordo, portanto, John Lennon era grego. Vejamos, quando um argumento válido é usado para derivar uma conclusão falsa de premissas falsas, a inferência ela é válida, pois ela segue a forma de uma inferência correta. Já um argumento válido também pode ser usado para derivar uma conclusão verdadeira a partir de premissas falsas. Vejamos no exemplo. Todas as pessoas gordas são musicistas. John Lennon era gordo, portanto, John Lennon era um músico. Vejamos que, neste caso, duas falsas premissas implicam em uma conclusão verdadeira. Inferência incorreta. A inferência incorreta é conhecida como uma falácia.
Os filósofos que estudam a lógica informal, eles já compilaram grandes listas dessas falácias. E os psicólogos cognitivos, eles têm documentado inúmeros casos onde nós tendemos a conclusões errôneas, principalmente em questões mais contraintuitivas. Designa-se por falácia um raciocínio que é errado, mas com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem qualquer fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Quais são as técnicas de inferência? As principais técnicas de inferência são o modus ponens, o modus tollens e o silogismo. O modus ponens é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em afirmar que, se uma proposição A implica em B e A é verdadeira, então B é verdadeira. Por exemplo, se chover, eu levarei um guarda-chuva. Está chovendo, logo, eu estou levando um guarda-chuva. O modus tollens é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em afirmar que, se uma proposição A implica em B e B é falsa, então A é falsa. Por exemplo, se eu tivesse passado na prova, teria recebido um e-mail de confirmação. Não recebi nenhum e-mail de confirmação, logo, não passei na prova. Silogismo é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em deduzir uma conclusão a partir de duas premissas. Por exemplo, todos os seres humanos são mortais, a primeira premissa. Sócrates é um ser humano, a segunda premissa. A conclusão, logo, Sócrates é mortal. Negação é um conectivo lógico que inverte o valor de verdade de uma proposição. Por exemplo, a negação de P é representada por não P, tio P, e é verdadeira quando P é falsa, e falsa quando P é verdadeira. Passamos às tabelas verdade. A conjunção E é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta que é verdadeira apenas quando ambas as proposições simples são verdadeiras. Por exemplo, a conjunção de P e Q é representada por P, circunflexo, ou chapeuzinho, Q, e é verdadeira apenas quando P e Q são verdadeiras. Vejamos na tabela verdade. Quando a premissa P é verdadeira e a premissa Q é verdadeira, a conclusão P e Q será verdadeira. Nos demais casos, vejamos que o resultado sempre será falso. Premissa P verdadeira, premissa Q falsa, resultado falso. Premissa P falsa, premissa Q verdadeira, resultado também é falso. Premissa P falsa, premissa Q falsa, resultado também falso. Então, na tabela verdade do E, o resultado só é verdadeiro quando ambas as premissas forem verdadeiras. A disjunção, o ou, é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta, que é verdadeira quando pelo menos uma das proposições simples é verdadeira. Por exemplo, a disjunção de P ou Q é representada por P, V, Q, e é verdadeira quando pelo menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Vejamos na tabela verdade. Quando uma das proposições P ou Q for verdadeira, vejamos que o resultado é verdadeiro. Na tabela do ou, o resultado somente será falso quando ambas as proposições forem falsas. A disjunção exclusiva, o ou, no raciocínio lógico, é um operador lógico que expressa a ideia de que pelo menos uma das proposições é verdadeira, mas não ambas. Em outras palavras, quando se utiliza a disjunção exclusiva, o ou, apenas uma das opções apresentadas pode ser verdadeira, excluindo a possibilidade de ambas serem verdadeiras ou ambas serem falsas. Vejamos aqui na tabela verdade. Quando uma das proposições, e somente uma, for verdadeira, é que o resultado será verdadeiro. Quando ambas as proposições forem verdadeiras ou falsas, o resultado será obrigatoriamente falso. A condicional, o se então, é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta, que é falsa apenas
quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Por exemplo, a condicional de P para Q é representada por P, seta para a direita, Q, e é falsa apenas quando P é verdadeira e Q é falsa, como você pode conferir aqui na tabela verdade. O bicondicional, o C somente C, ele é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e formam uma proposição composta que ela é verdadeira somente apenas quando ambas as proposições simples têm o mesmo valor de verdade. Por exemplo, o bicondicional de P e Q é representado por P, seta para os dois lados, Q, e é verdadeiro apenas quando P e Q têm o mesmo valor de verdade. Vejamos aqui na tabela verdade, quando P e Q têm o mesmo valor de verdade, seja verdadeiro, seja falso, o resultado é verdadeiro. Quando uma das proposições for falsa, o resultado será falso. Trago aqui para você um resumo da tabela verdade, dá um print, você tem que saber desenhar a tabela verdade completa, as proposições P e Q e os conectivos. Você tem que decorar a tabela verdade e saber desenhá-la na hora da prova para que você possa responder corretamente as questões. O princípio da casa dos pombos, esse não cai em concurso, esse despenca em concurso. O princípio da casa dos pombos, ele também é conhecido como o princípio da gaveta ou o princípio da caixa, e ele é um conceito matemático utilizado para provar a existência de pelo menos um elemento em um conjunto quando há mais elementos do que lugares disponíveis para esses elementos ocuparem. O princípio ele pode ser enunciado da seguinte forma: se existirem n mais 1 pombos, elementos, e apenas n casas, lugares, então pelo menos uma casa terá 2 ou mais pombos. Por exemplo, existem n pessoas em uma sala. Quantas pessoas são necessárias para se ter certeza de que 3 nasceram no mesmo mês? Quando eu falo em princípio da casa dos pombos, eu tenho que pensar na pior situação possível. Eu posso pegar 3 pessoas e 3 fazerem aniversário no mesmo mês, pronto, estaria resolvido. Mas a pior hipótese qual seria? Existem 12 meses. Eu posso pegar 12 pessoas e cada uma vai fazer aniversário em um mês. Então não me resolve. Então eu posso pegar mais 12 pessoas, dariam 24, e novamente, nesse segundo ciclo de 12 pessoas, cada uma fazia aniversário em um mês. Então, 24 pessoas, na pior das hipóteses, 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Então, para ter certeza de que 3 pessoas nasceram no mesmo mês, eu preciso de 24 pessoas mais uma, ou seja, a resposta, 25 pessoas, entendeu? 12 pessoas, cada uma pode nascer num mês. Pego mais 12, cada uma pode ter nascido num mês. A partir do momento que eu coloco mais uma pessoa, com certeza, 3 pessoas, no mínimo, nasceram no mesmo mês. Não importa qual é o mês. No mínimo, 3 pessoas nasceram no mesmo mês. Portanto, 25 pessoas é o número mínimo de pessoas que eu preciso ter numa sala para que 3 tenham nascido no mesmo mês. Essa é a resposta da questão. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. Deixa também nos comentários críticas, elogios, sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça, mostre o seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se você gostou, se esse vídeo lhe ajudou de qualquer maneira, curta e compartilhe à vontade. Eu desejo a você sucesso e prosperidade em sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.